Saí do meu consultório e tropeço num rato morto. Afastei o bicho sem prestar atenção. Quando cheguei na rua, me veio a ideia de que aquele rato não estava no lugar certo, e eu voltei para avisar o porteiro. A presença desse rato morto, para mim, era apenas estranho, enquanto para o porteiro era um escândalo. A posição dele era que não havia ratos no prédio, por mais que eu lhe garantisse que havia um no corredor no primeiro andar, e provavelmente morto. Mas a posição do porteiro permanecia firme. Não havia ratos no prédio, e seria necessário que tivessem trazido esse de fora. Em resumo, tratava-se de uma brincadeira. No dia seguinte, o porteiro acusou alguns sacanas de terem colocado os 3 ratos mortos no prédio, e deviam tê-los apanhados em grandes ratoeiras, porque eles estavam cheios de sangue. O porteiro ficou um tempinho à porta, segurando os 3 ratos pelas patas, esperando que os culpados se traíssem. Mas por algum sarcasmo, nada aconteceu. Intrigado, eu comecei minhas visitas médicas de rotina pelos subúrbios, onde moravam os pacientes mais pobres. O automóvel passava por ruas poeirentas do bairro. E numa única rua, eu contei dezenas de ratos mortos, jogados na lata de lixo. Encontrei o primeiro doente numa cama, num quarto que dava para a rua, que servia ao mesmo tempo de quarto e sala de jantar. Era um velho do rosto duro, vincado. Em minha frente, sob a coberta, 2 marmitas. Ele comia ervilhas. A mulher trouxe uma bacia. Ei, doutor, eles estão saindo, já viu? O vizinho apanhou 3. Vê-se em todas as latas de lixo. Eu não tive dificuldade de constatar em seguida que todo o bairro falava de ratos. No dia seguinte, eu encontrei o porteiro Michel com uma expressão ainda mais abatida. Do porão ao sótão, uma dezena de ratos mortos jogados sobre as escadas. Os caixotes de lixo das casas vizinhas estavam cheios deles. As fábricas e os depósitos vomitaram centenas de cadáveres de ratos. A imprensa noticiou o caso e cobrou da prefeitura uma ação de urgência e medidas adotadas para proteger seus munícipes da repugnante invasão. Não conta para ninguém. Mas a prefeitura nada tinha proposto, nada previra, acreditam? Mas começou a se reunir em conselhos para deliberar. Foi dada a ordem ao serviço de desratização que apanhassem os ratos mortos todas as madrugadas, e em seguida deveriam levá-los ao forno de incineração para serem queimados. A nossa população, estupefata, encontrava ratos nos locais mais frequentes da cidade. Praças de armas, recreio das escolas, repartições públicas, ministérios, centros culturais, avenidas à beira-mar, todos apareciam sujos. Limpa ao amanhecer, a cidade voltava a encontrá-los cada vez mais numerosos durante o dia. Diziam que a própria terra onde estavam plantadas as nossas casas se purgavam de seus rumores, deixando sob a superfície furúnculos que até então a minavam anteriormente. Imagina onde está o espanto da nossa cidade, até então tão tranquila. Transtornados como um homem saudável, cujo sangue espesso se pusesse de repente revolução não. As coisas foram longe demais. A agência de informação anuncia 6.231 ratos mortos, apanhados e queimados, isso em apenas um único dia. Esse número dava uma dimensão clara do espetáculo cotidiano que a cidade tinha diante dos olhos. Aumentou a agitação. Até então, as pessoas tinham se queixado do espetáculo repugnante.
Compreendia-se agora que esse fenômeno ainda não se podia avaliar a amplitude e nem determinar suas origens. Tinha qualquer coisa de ameaçador. Só um velho asmático continuava a esfregar os olhos e a repetir com alegria: "Eles estão saindo, eles estão saindo." 15 dias depois, a imprensa anuncia uma coleta de 8.000 ratos mortos por dia. A ansiedade atingiu o auge. Exigiam medidas radicais, acusavam as autoridades, e alguns que tinham casas fora da cidade já falavam em se mudar para lá. Mas no dia seguinte, o fenômeno acabou bruscamente. Os ratos tinham sumido e a cidade respirou aliviada, achando que o problema tinha acabado. Mas foi nessa mesma data, ao meio-dia, que eu vi, ao fundo da rua, o porteiro Michel. Caminhava com dificuldade, com os braços e as pernas afastados. Uma atitude de fantoche. O velho Michel tinha os olhos brilhantes e a respiração ruidosa. Não se sentia muito bem e saiu para tomar um ar. O porteiro vomitava algo rosado numa lata de lixo. A temperatura estava em 38 graus e meio. Os gânglios do pescoço e dos membros tinham inchado. 2 manchas escuras se alastraram pelo seu corpo. Queixava-se de uma dor interna. À noite, o porteiro delirava com 40 graus. Se queixava dos ratos. Na manhã seguinte, a febre recuou para 38. Enfraquecido, o doente sorria no luto. Porém, ao meio-dia, a febre subiu bruscamente para 40 graus. O paciente delirava sem cessar e os vômitos tinham recomeçado. Os gânglios do pescoço eram dolosos ao tato e o paciente parecia querer manter a cabeça o mais afastada possível do corpo. Era preciso isolá-lo e tentar um tratamento mais radical. Os ratos. Os ratos, dizia ele esverdeado, com as pálpebras pesadas, a respiração cortada e breve, dilacerado pelos gânglios, abatido no fundo da maca, como se alguma coisa, vinda do fundo da terra, o chamasse sem descanso. O porteiro sufocava sob o peso invisível da morte. E a mulher chorava. Não há mais esperanças, doutor. A morte do porteiro marcou o fim deste período cheio de sinais desconcertantes e o início de outro onde as surpresas dos primeiros tempos logo se transformou em pânico. A nossa população, a partir de agora, se dava conta disso. Nunca tinham pensado que a nossa cidade pudesse ser escolhida para que ratos morressem ao sol e porteiros morressem de doenças estranhas. Sob esse ponto de vista, era evidente que estavam errados e suas ideias precisavam ser revistas. Se tudo tivesse ficado por ali, mas outras pessoas, que nem sempre eram porteiros ou pobres, tiveram que seguir o caminho, o mesmo que Michel foi o primeiro a tomar. E começou o medo, e com ele, a reflexão.